Bom dia! Hoje são 11 de dezembro de 2018, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este o 25º vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre uns livros do Dr. Augusto Cury, que fazem parte de sua coleção, com 5 livros, com o título Análise da Inteligência de Cristo, certinho? E aqui estou com mais um livro do Dr. Augusto Cury, o Mestre da Vida. E vamos aqui a mais um trecho. Antes de ir ao quadro, vou trazer mais um trecho do livro de Juan Arias, A Bíblia e seus Segredos. E vou também trazer mais um trecho do livro A Bíblia, uma biografia, de Karen Armstrong, certinho? Muito bem, então vamos aqui ao quadro. O título aí é Augusto Cury, não é? Augusto Cury e Jesus Cristo, 25º vídeo. Essa expressão Jesus Cristo é utilizada pelo Cury e não por mim. Eu digo apenas Jesus. E por quê? Porque o Jesus das narrativas lendárias que estão no Novo Testamento, esse Jesus ali, aquele Jesus, ele jamais foi o Messias, Cristo em grego, jamais. O Messias aguardado pelo povo dele, o povo judeu, certinho? Muito bem. Em vários vídeos estou mostrando aqui esse texto do Augusto Cury e mostrando aqui também passagens bíblicas que anulam o que o Augusto Cury diz aqui, certinho? Nas páginas 39 e 40 de seu livro, ele escreve assim: os evangelhos têm uma síntese, uma lógica, uma coerência que impressionam os pesquisadores. Os escritores dos evangelhos se valeram de uma investigação detalhada para elaborar seus textos. Por isso, eles não se copiam uns aos outros e os 4 se completam. Muito bem, resumindo, o Cury está dizendo aqui que existe coerência lógica que impressionam qualquer pessoa estudiosa da Bíblia, que existe coerência, existe lógica nos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele diz também que houve uma investigação detalhada de cada evangelista. Eles investigaram muito a vida de Jesus para escreverem o que está lá. E que também os evangelistas não se copiam uns aos outros. Diz aí o Cury. Nada disso aqui corresponde à realidade, como venho mostrando aí em outros vídeos, correto? Nada disso aqui corresponde à realidade, certinho? Muito bem. Então vamos aqui como exemplo, novamente, como exemplos, vamos trazer aqui 2 pessoas que entendem de Bíblia: Juan Arias e Karen Armstrong. Juan Arias, como já mostrei aí, ele é teólogo, fez pós-graduação em psicologia, estudou aí sociologia, ele tem vários livros publicados, né? Vários livros e sobre a Bíblia, etc. A Karen Armstrong, ela é especialista, essa mulher aí, ela é especialista em história das religiões, principalmente as 3 religiões monoteístas que nós temos aqui, né? Conhecidas: o judaísmo,
o cristianismo e o islamismo. Essas três ilusões religiosas são estudadas aí profundamente pela Karen Armstrong. Ela é inglesa, ela foi freira durante 7 anos, freira católica, e ficou decepcionada com a vida religiosa. E ela tem mais de 20 livros publicados, todos sobre religião. É professora de cristianismo num colégio lá na Inglaterra, professora de cristianismo. E aqui no Brasil, a Karen Armstrong tem 11 livros aqui no Brasil que foram publicados aqui, traduzidos para o português, aqui no Brasil. 11 livros. Um deles é esse aí, a Bíblia. Então você vê que eu trago aqui 2 pessoas especialistas em Bíblia. E eu trago aqui o título dos livros de cada um, você vê, não é? O livro do Juan Arias, que eu mostrei aqui, o título é A Bíblia e Seus Segredos. A Bíblia, como título. A Karen Armstrong, a mesma coisa, ela coloca o título do livro dela, A Bíblia, uma biografia. Os dois escrevendo sobre Bíblia, correto? Muito bem. O Juan Arias, na página 30, ele escreve assim: É lógico, portanto, que a Bíblia apresente erros e contradições, exageros e mitos misturados com fatos reais. E é o que estamos vendo aqui. A Karen Armstrong, na página 59 de seu livro, ela escreve assim: Mas o fato é que o único Jesus que realmente conhecemos é aquele descrito no Novo Testamento, que não estava interessado em história cientificamente objetiva. Ela está dizendo aqui que sobre Jesus quase não existe nada escrito sobre Jesus, que fundamentalmente o que está sobre Jesus, que os cristãos conhecem, é aquele que está no Novo Testamento, da Bíblia cristã. Em livros de história propriamente ditos, não há ação alguma de Jesus. Então, o que se conhece sobre Jesus é aquilo que está no Novo Testamento. E aquilo que está no Novo Testamento está misturado de mitos, fantasias, lendas, alegorias, exageros, etc. E ela está dizendo aqui que aquele Jesus que está no Novo Testamento, ele não está preocupado em história propriamente dita, por causa das lendas que estão ali sobre o Jesus das narrativas lendárias bíblicas. Certinho? É isso aí o que ela quer dizer. Muito bem. Então vou mostrar agora, com 2 evangelistas aqui, Mateus e Lucas, mais uma incoerência aqui, e no caso aqui uma contradição. Mais uma contradição, porque a Bíblia está repleta de contradições. Muito bem, mais uma contradição que coloca sem sustentação alguma o que o Augusto Cury diz sobre os evangelhos. Ele diz que existe coerência entre os evangelistas, os evangelhos. Não existe essa coerência. Ao contrário, e aqui está mais um exemplo de que não há essa coerência propagada pelo Augusto Cury. Certinho? Então vamos aqui pegar Mateus e pegar aqui Lucas. Veja a pergunta. Naqueles relatos lendários sobre a ressurreição de Jesus, que estão nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ressurreição de Jesus, você vê ali que essa pergunta é direcionada para lá. Pergunta: os discípulos de Jesus recebem ordem para ir à Galileia? Ou eles recebem ordem para ficar em Jerusalém? E aqui a contradição. Certinho? E aí, o que você diz? Se alguém lhe perguntar, na ressurreição de Jesus, os discípulos dele receberam ordem
para ir a Galileia, e ali Jesus se encontraria depois de morto. Jesus, na lenda bíblica, já ressuscitado, se encontraria com seus discípulos na Galileia? Ou a ordem foi para os discípulos ficarem em Jerusalém, não irem para a Galileia, ficarem em Jerusalém, que ali mesmo, em Jerusalém, Jesus iria se encontrar com eles? Qual é a resposta aí? É o que eu digo, não há história na Bíblia, não há história aí no caso da ressurreição de Jesus. Isso são lendas criadas por evangelistas que não fizeram investigação detalhada alguma sobre a vida de Jesus. É por isso que as contradições estão aqui. Então, a pergunta: os discípulos de Jesus recebem ordem para ir à Galileia? Mateus diz que sim, que eles receberam ordem para irem à Galileia e depois Jesus iria se encontrar com eles. E se encontrou em Mateus. Já em Lucas, os discípulos não recebem ordem para ir à Galileia. Eles ficam, os discípulos, em Jerusalém. E Jesus, depois de morto, se reencontra com eles em Jerusalém, em Lucas. Eles não saem de Jerusalém, eles ficam ali. E ali, Jesus, depois de morto, se reencontra com eles em Jerusalém, segundo Lucas. Em Mateus, os discípulos saem de Jerusalém e vão para a Galileia, e só na Galileia é que eles se reencontram com Jesus. Por que isso, gente? Não existe história aqui. Isso aqui são lendas. E essa contradição aqui é trazida pelo Bart Ehrman, no livro que mostro aí dele, né? Quem Jesus foi e quem Jesus não foi. O Bart Ehrman traz essa contradição aqui, certinho? E aqui estou explicando de forma fácil para vocês. Muito bem, então vamos aqui. Em Mateus, capítulo 28, versículos 7, 10, 16 e 17. Aqui, um anjinho, em Mateus, um anjinho, diz às mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, isso aqui, ó, que está aqui. É isso? As duas mulheres foram ao sepulcro de Jesus e viram dentro da sepultura, viram ali um anjinho. E esse anjinho disse o seguinte para Maria Madalena e a outra Maria: ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele aqui, Jesus, que Jesus ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Veja aqui. Ali, olha aqui, o anjinho dizendo, na lenda bíblica, ali, lá na Galileia, o vereis. E como vos digo, certinho? É como vos digo. Então aqui em Mateus, um anjinho está dizendo a Maria Madalena e a outra Maria que elas devem comunicar aos discípulos de Jesus a ressurreição de Jesus, correto? E que os discípulos de Jesus devem ir para a Galileia, porque lá na Galileia Jesus irá se reencontrar com eles. Esse aqui é o recado do anjinho para Maria Madalena e a outra Maria. Entendeu? Muito bem. Maria Madalena e a outra Maria, ao ouvirem o recado do anjinho, elas comunicaram aos discípulos o que está aqui. Certinho? Além disso, no próprio relato lendário de Mateus, Jesus também aparece ali às duas mulheres antes. E Jesus diz, ó, versículo 10. Então Jesus lhes disse, esse lhes aqui, lhes, as duas mulheres. Jesus disse às duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. Então Jesus lhes disse, não temais,
para as mulheres não ficarem com medo, porque ele havia ressuscitado, né? Ele diz: ide avisar a meus irmãos, os discípulos, que se dirijam a Galiléia. Jesus aqui está mandando os seus discípulos, irmãos, irem para a Galiléia, porque lá Jesus vai se encontrar com eles. O próprio Jesus dizendo aqui: avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Olha aqui, certinho? E aqui segue ainda Mateus, versículo 16. Veja aí. Os discípulos ouviram aqui o próprio Jesus também, dizendo que eles deveriam ir para a Galiléia, e que Jesus só iria se encontrar com eles na Galiléia. Correto? Muito bem. Você está gostando da Bíblia. Parabéns. Versículo 16 diz assim: seguiram os 11 discípulos, olha aí, para a Galiléia. Viu aí, ó? Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia. Certinho? Obedecendo aqui ao recado do anjinho e obedecendo a ordem do próprio Jesus. Eles foram para a Galiléia. Certinho? E lá ficaram esperando Jesus. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Certinho? 11 discípulos por quê? Porque o Judas Iscariotes já havia morrido. Eram 12. Com a morte de Judas Iscariotes, 11. Certinho? Muito bem. O versículo 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Você vê aqui que é o encontro, o reencontro de Jesus com os discípulos. Onde? Na Galiléia. Aqui eles estavam em Jerusalém. Eles saíram de Jerusalém e foram para a Galiléia. Aqui está. E lá na Galiléia, eles realmente se reencontraram com Jesus. Olha aqui. E quando o viram, isto é, quando os discípulos viram Jesus, o adoraram. Certinho? E mesmo assim alguns duvidaram. Veja a lenda como é ingênua, não é isso? Muito bem. Então Mateus está dizendo que os discípulos de Jesus recebem ordem para ir à Galiléia, porque Jesus iria se encontrar com eles lá. E foi o que aconteceu aqui em Mateus, correto? Então, em Mateus, a ordem foi para os discípulos irem para a Galiléia, correto? Muito bem. Isso aí é Mateus. Como isso aqui não é história, em Lucas, tudo diferente. Em Lucas, Jesus, aqui em Lucas, não há pedido algum para os discípulos irem a Jerusalém, ou para irem a Galiléia, pedido algum, nem dos 2 homens que estavam em Lucas, e nem de Jesus. Ao contrário, Jesus aqui em Lucas, Jesus se encontra com os discípulos em Jerusalém, onde eles estavam. Jesus se reencontra com os discípulos, repito, em Jerusalém, e não na Galiléia. Aí você diz, mas que diabo é isso? Não, isso aqui não é história. São lendas criadas pelos evangelistas, copiadas por eles, modificadas por eles e profundamente ingênuas. Vamos provar agora que Jesus se reencontra com os discípulos em Jerusalém, em Lucas, e não na Galiléia, como está escrito em Mateus. Vamos lá? Vamos. Lucas, capítulo 24, versículos 13, 15, 33, 35 e 36. Vou ler todinho, depois eu volto. Vamos lá. 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, mas na Judéia, distante de Jerusalém, 60 estádios. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, olha aqui, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus aqui já ressuscitado, viu? Jesus aqui havia ressuscitado. Continua. E na mesma hora, levantando-se,
voltaram para Jerusalém. Olha aqui, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 discípulos e outros com eles, correto? Os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Jesus, paz seja convosco. Muito bem. 2 deles estavam de caminho. Esses 2 deles aqui, gente, são 2 discípulos de Jesus. 2 discípulos de Jesus, correto? 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Isto é, uma distância bem pequena de Jerusalém, correto? Veja aqui, 2 discípulos de Jesus já. São 11, não é isso? Muito bem. Aqui 2 deles. Continua. Enquanto conversavam e discutiam, quem? Os 2 discípulos. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, já ressuscitado, se aproximou e ia com eles. Olha aqui, Jesus diante de 2 discípulos em Jerusalém e não na Galileia, correto? Vamos lá. Aí, ó, ia com eles. Eles nem perceberam que era Jesus, mas depois perceberam, correto? Que era Jesus, na lenda bíblica. Muito bem, versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, é porque Jesus, quando foi reconhecido por eles aqui, pelos 2, em Jerusalém, Jesus foi reconhecido, aí depois Jesus tirou o time, foi embora. Aí veja, e na mesma hora, quando Jesus foi embora, deixou os 2 discípulos, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Viu aí? Eles estavam em caminho de Emaús. E no meio do caminho, eles voltaram de onde haviam saído, Jerusalém. Voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, mais 11 discípulos de Jesus. Veja aí, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 discípulos de Jesus e outros com eles. Então eles voltaram aqui para Jerusalém, não foram para a Galileia, coisa alguma. Voltaram os 2 para Jerusalém, e lá em Jerusalém estavam os 11 discípulos de Jesus. Eles não haviam saído de Jerusalém. E além disso, mais outros discípulos aí de Jesus, que acompanhavam Jesus, correto? Muito bem. Versículo 35 diz, esses 2 aqui, que viram Jesus quando estavam caminhando em direção a uma aldeia próxima de Jerusalém, chamada Emaús, quando esses dois aqui chegaram lá, ó, os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho. Esses 2 aqui contaram aos 11 discípulos de Jesus em Jerusalém, contaram a eles que Jesus apareceu a eles no meio do caminho. Jesus ressuscitado. Muito bem. E diz o versículo 36. Falavam ainda estas coisas, isto é, quando os 2 rapazes aqui, os 2 discípulos de Jesus, estavam contando aos 11 discípulos dele, contando que viram Jesus no caminho, enquanto eles falavam estas coisas, Jesus apareceu no meio deles, no meio de todos os discípulos, e também aqui no meio de todos os discípulos e dos outros que estavam com os discípulos de Jesus. Então você vê aqui que Jesus apareceu no meio dos 11 discípulos e de outros lá em Jerusalém, e não na Galileia, como está em Mateus. Eles não saíram de Jerusalém em Lucas. Em Mateus, eles saíram e foram se reencontrar com Jesus na Galileia. Viu a contradição? Isso aqui, esse relato de Lucas, ele é confirmado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Os Atos dos Apóstolos são aí
por tradição também, são atribuídos a Lucas. Quem escreveu Lucas, escreveu Atos dos Apóstolos. E lá diz a mesma coisa, que nunca os discípulos, após a ressurreição de Jesus, foram se reencontrar com Jesus na Galileia. Não, eles se reencontraram com Jesus em Jerusalém. Aqui está Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim: e comendo com eles, quem? Jesus. Jesus comendo, e Jesus comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. O próprio Jesus aqui diz aos discípulos para eles não se ausentarem de Jerusalém. E eles não se ausentaram. O encontro de Jesus com os discípulos, Jesus depois da ressurreição, o encontro de Jesus em Lucas foi em Jerusalém, jamais na Galileia, como diz aqui o Mateus. Viu como é fácil entender a Bíblia? Essa contradição horrível existe porque isso aqui não é história, isso aqui são lendas. E aí eles escreviam o que eles queriam, certinho? Então, em Mateus, Jesus aqui se reencontra com os discípulos na Galileia. Em Lucas, não. Ele se reencontra com os discípulos em Jerusalém. Eles não saíram de Jerusalém. O próprio Jesus diz aqui que eles não deveriam sair de Jerusalém. Já em Mateus, Jesus disse que eles deveriam sair de Jerusalém e irem para a Galileia. Não riem, por favor, não riem. Isso aí, gente, não é história, é lenda. É por isso que você aí cai no riso. Certinho? Muito obrigado.